Olha, eu aqui trazendo um pouco mais de consciência para você. Hoje eu fiz alguns atendimentos de barras de Access e me vieram algumas consciências sobre mim e a minha jornada de vida que eu quero compartilhar com você, porque isso pode ser talvez um ponto de mudança para você também, um ponto de mais consciência da forma como você tem agido na sua vida, no seu dia a dia. Mulheres ou pessoas boazinhas demais não prosperam. Por que eu tô dizendo isso? Porque eu, por muitas vezes, por um longo período da minha vida, eu era essa pessoa muito boazinha, sabe? A pessoa que diz sim pra todo mundo, querendo dizer não, diz não pra si. E aí fica remoendo, fica ressentida, fica magoada, chateada consigo por aquele sim que disse sem querer dizer. E essas pessoas, assim como eu, por um longo tempo na minha vida fiz assim, não prosperam porque elas estão muitas vezes deixando os seus sonhos de lado para viver o sonho de outras pessoas, deixando o que é importante para si para querer agradar e caber na expectativa das outras pessoas. Você tem agido assim também na sua vida? O que é ser boazinha para você? Ou o que você aprendeu sobre ser uma boa pessoa que não é? Porque não é sobre ser boa pessoa. A gente pode sim continuar sendo uma pessoa incrível, que contribui com a vida das outras pessoas, mas que se coloca em primeiro lugar, que contribui com a sua própria vida em primeiro lugar. Eu vou dar para vocês alguns exemplos do que eu já fiz enquanto eu estava nesse lugar de ser a boazinha da turma, a boazinha da família, a boazinha do trabalho, a boazinha. Não que às vezes eu não me pegue nesse lugar ainda, mas hoje com muito menos frequência e hoje como eu estou muito mais presente e consciente, eu não me permito ficar nesse lugar por muito tempo quando eu entro nele. Mas eu tenho vários exemplos para dar para vocês. Um deles, por exemplo, teve uma época da minha vida em que o salário que eu ganhava mal dava para eu pagar tudo que era minha, os cursos que eu queria fazer, as minhas despesas fixas. E aí eu tinha uma amiga que naquela época também estava passando por uma situação um pouco mais delicada financeiramente, e todo mês eu emprestava para ela uma quantia de dinheiro para ela não ficar no vermelho no banco e eu ficava com a minha conta negativa. Tá bom para você isso? E a responsabilidade ou a culpa era dela? Claro que não. Responsabilidade totalmente minha, porque eu nunca nem disse pra ela que eu não tinha dinheiro. Ela me pedia emprestado e eu dizia sim, posso emprestar. E aí a minha conta ficava negativa pra dela não ficar. Ai, que lindo, não? Como é bonitinho ser boazinha assim? Não, só que não. Houve outras cenas em que a gente às vezes estava no grupo de amigas e a maioria não queria fazer uma coisa que era desagradável para elas e quem que ia lá fazer? Por exemplo, uma vez há muito tempo atrás, nós fomos num parque que nem existe mais hoje e tinha um brinquedo lá pra gente andar que era para andar em dupla. Só que nós estávamos em número ímpar de pessoas, né, de amigas. E ninguém queria ir com alguém desconhecido andar naquele brinquedo. E não que eu não pudesse ir andar com alguém desconhecido, mas eu também não queria. Só que quem é que cedeu e disse, tá bom, gente, eu vou com alguém desconhecido para vocês não irem? Joe. E o que é importante a gente entender sobre isso? Que muitas vezes, escondido por trás desse comportamento de querer agradar todo mundo, de ser sempre vista como boazinha, como queridinha, como aquela que diz sim para todo mundo, uma criança, um ser humano, uma pessoa que não se vê como grande o suficiente, uma pessoa que precisa estar sendo validada pelo outro o tempo todo, ser vista como boa, mas ela não se vê boa o suficiente, então ela precisa que os outros digam, ou os outros vejam, ou os outros percebam quão boa ela é. Quanta validação você ainda tem esperado dos outros para viver a vida incrível que você pode viver? Quanto você tem se diminuído para caber na expectativa dos outros sobre você? Quantos sims você tem dito para o outro e não para você, para querer se encaixar no que esperam de você? Pois saiba que é muito pesada essa vida dessa forma.
é muito desgastante viver dessa forma. Até porque cada um tá vivendo o seu momento de vida com as suas questões, com seus desafios, com seus ganhos, com suas perdas, e ninguém tá preocupado com você. De verdade. Tá todo mundo preocupado com a sua própria vida. E não quer dizer que ninguém liga pra você, não é sobre isso. Mas é que se você não fizer por você o que você gostaria de fazer, se você não colocar um limite de até aqui eu topo ir, mas eu não vou mais dizer sim pra você quando eu quiser dizer não, e tudo bem se você não gostar do meu não, porque quem precisa gostar sou eu. Tudo bem se o outro não achar mais que eu visto essa máscara de boazinha porque um dia eu disse não, porque eu estou honrando as minhas escolhas, eu estou honrando o que é verdadeiro pra mim. Então, meu convite hoje com esse nosso bate-papo, com esse nosso encontro é: o que você acredita ou aprendeu sobre ser bom que não é? Que pontos de vista, que julgamentos, que expectativas, que verdades do outro você está tomando como suas, comprando como verdades para você que não são, que estão tornando a sua vida mais leve, mais desafiadora, mais pesada, porque você está pegando para si o que não é seu. Cansei de ser boazinha, mas eu sou boa pessoa e faço sua contribuição na vida das pessoas sempre que eu posso e sempre que eu escolho, muito mais do que quando eu posso. Hoje como eu disse pra vocês, eu ainda tô nesse processo assim como você, então de vez em quando eu me vejo nesse lugar ainda de querer agradar, de querer ser boa, mas com muito menos frequência, por muito menor tempo, porque estar consciente e presente para tudo que você sente, que você pensa, que você fale para a forma como você age no seu dia a dia, te tira de lugares que você não quer mais estar. Te tira desse lugar de diminuir quem você é para caber no que o outro espera de você. E torna a sua vida muito mais leve, muito mais fácil, muito mais prazerosa, muito mais plena. E esse é o convite que eu tenho para você, de viver dessa forma. E sim, se eu puder ser contribuição a partir das terapias com as quais eu trabalho, dos treinamentos que eu dou, dos workshops e das palestras, vai ser uma honra e um prazer contribuir com você. Inclusive, as pessoas me perguntam muito se tem como continuar aprendendo um pouco mais sobre aquilo que eu compartilho, porque aqui numa live, num encontro, não dá para falar muita coisa e muito de forma mais profunda, né, nesses assuntos que a gente conversa aqui. Mas sim, eu tenho treinamentos que são gravados. Me chama, me manda uma mensagem se fizer sentido para você, ou a minha bio do Instagram, para quem estiver no Instagram, também tem lá os cursos que eu dou e que eu tenho. Mas de novo, voltando para você, eu tô só aqui fazendo um convite para você continuar essa jornada de olhar para si, de viver a vida mais plena e leve que você pode ter a partir das suas novas escolhas. E eu quero deixar aqui umas perguntas para você. De novo, o que é bondade para você? Mais do que isso, o que você aprendeu sobre bondade que não é? O que você aprendeu sobre ser contribuição na vida do outro que não é? O que você aprendeu sobre cuidar do outro que não é? Porque a gente foi, muitos de nós ao longo da nossa jornada de vida, trazendo para nós informações de que você tem que ser assim para se encaixar nessa realidade, você tem que ser assado para se encaixar nessa turminha, você precisa agir assim para se encaixar na sua família. E a sua verdade fica onde? E a sua verdade fica onde? Verdade que você precisa se encaixar? Ou verdade que você pode ser você nos ambientes que você está? E se ser você for a maior contribuição que você pode ser para esse planeta? E se ser você, em essência, o ser grandioso que você é, for a maior contribuição que você pode ser para as pessoas que convivem com você? E se ser você, esse ser grandioso, infinito, maravilhoso que você é, for a maior contribuição que você pode ser para você? Fica aqui essa reflexão a partir de uma pessoa, de uma ex-boazinha, para que você tome posse da sua vida, tome a sua vida nas rédeas, as rédeas da sua vida nas suas mãos e faça escolhas por você, pela sua verdade, por aquilo que é leve, que é fácil, que é prazeroso para você, que você pare de querer se encaixar no que esperam de você.
Porque ser você é a sua maior virtude. Você é um ser único. Todos os outros já existem. Então por que você quer ser igual a alguém? Por que você quer agir igual a alguém? Por que você quer agir para caber na caixinha de alguém? Você é um ser infinito e grandioso, meu amor. Escolha viver dessa forma. Até o nosso próximo encontro. Um beijo do meu coração pro seu. E se isso fez sentido para você, comenta aqui para eu saber que faz sentido, que vale a pena, para que eu traga mais conteúdos para você. Então, dá um joinha, põe um coração, mas faz um comentário aqui para eu saber que tudo isso vale a pena, ok? Beijo gigante do meu coração pro seu.